basically with like an injured elbow, was doing therapy the whole entire week leading up to it. Up his hand from the Joe Weller fight after hitting Joe on the top of the head, which resulted in a huge lump on his knuckle. He joked about the injury and played it all up for the camera, but an ambulance was called and he was taken to the hospital where they learned it was an infection in his hand and they needed to do surgery to drain the liquid. O mundo do boxe foi abalado. Jake Paul, o astro do YouTube que virou boxeador, cancelou oficialmente sua luta contra Gervonta Davis. É uma reviravolta surpreendente, não é? Mas isso não foi apenas um cancelamento de luta, foi um rompimento. Uma demolição brutal e pública, registrada em vídeo. Perguntas estão surgindo. Foi uma manobra calculada? Um pedido desesperado por legitimidade? Ou uma demonstração genuína do poder bruto de Davis e uma dura dose de realidade para Paul? Vamos analisar exatamente o que aconteceu e o que isso significa para o futuro de ambos os lutadores e para o próprio esporte. As imagens que desencadearam todo esse fiasco são explosivas. Mostraram uma sessão de sparring entre Paul e Davis, rapidamente saindo do controle. Apesar de ser visivelmente menor, Davis desferiu um ataque implacável contra Paul. O astro do YouTube parecia sobrecarregado, lutando para se defender dos ataques ferozes de Davis. E então, o momento de que todos estão falando, Paul desabando contra as cordas, o rosto contorcido de dor, uma imagem clara de derrota. O que veio depois foi caos. É especulação corrupta. Foi uma jogada de publicidade brilhantemente planejada? Ou um chamado brutal para Paul, cuja credibilidade no boxe sempre esteve sob intenso escrutínio? Mas então, Jake Paul deu um passo à frente, fazendo uma acusação séria. Ele não apenas disse que foi uma sessão ruim de sparring, ele chamou de agressão. O que vocês viram naquele vídeo, afirmou Paul, suas palavras repercutindo fortemente online, não foi uma sessão de sparring, foi uma agressão. Gervonta Davis claramente nunca teve a intenção de que isso fosse um treino. Ele entrou ali com um único objetivo, me machucar o máximo possível. Não foi uma observação casual, foi uma acusação de intenção maliciosa. As implicações são enormes. Paul continuou, revelando profunda decepção e desilusão. Eu me dediquei a este esporte, disse, com tom de traição na voz, treinei incansavelmente, me levando ao limite. Mas depois do que aconteceu, não posso, com boa consciência, entrar no ringue com alguém que despreza tão abertamente a segurança do adversário. Não era apenas sobre ego, era uma declaração sobre priorizar sua saúde e bem-estar acima de um possível pagamento milionário. Foi um movimento ousado, que instantaneamente mudou a narrativa. O mundo do boxe reagiu com uma mistura de decepção e certo prazer malicioso. Fãs que aguardavam um confronto de alto nível ficaram desanimados. Críticos, aqueles que sempre questionaram a legitimidade de Paul como boxeador, aproveitaram para ridicularizá-lo. Mas, em meio às críticas generalizadas, houve vozes de apoio. Muitos elogiaram a decisão de Paul de priorizar sua saúde, uma mensagem poderosa sobre a importância da segurança dos lutadores. O incidente também acendeu uma conversa mais ampla sobre a ética das lutas de exibição, especialmente aquelas que colocam lutadores profissionais menores e experientes contra adversários menos experientes. Onde se traça a linha entre esporte e espetáculo? É uma questão crucial. Mas a história não parou aí. Jake Paul aumentou a rivalidade, partindo para uma ofensiva legal. Não foi apenas uma postagem nas redes sociais, sua equipe entrou com um processo de $200 milhões contra Davis, acusando-o de agressão. O processo não tratava apenas da sessão de sparring. A equipe jurídica de Paul argumentou que as ações de Davis foram premeditadas e maliciosas, uma tentativa deliberada de causar danos corporais graves, não um treino. As apostas ficaram muito mais altas. Então, Gervonta Davis finalmente se pronunciou. E sua resposta? Uma defesa desafiadora. Primeiro de tudo, começou Davis, com a voz carregada de agitação, vamos deixar claro, isso não foi aula de balé, foi treino de boxe, e você tem que respeitar o maldito esporte. Ele pintou um quadro diferente dos acontecimentos, acusando Paul de provocá-lo. Segundo Davis, as palhaçadas e a falta de respeito constantes de Paul levaram ao limite. Esse garoto Jake Paul, Paul, entra na academia todo cheio de si, falando besteira, desrespeitando os campeões. Ele acha que o boxe é algum tipo de pegadinha de YouTube. Pois adivinha? Não é. Davis afirmou que a sessão de sparring escalou de forma orgânica depois que Paul começou a lançar golpes descontrolados e mostrar desrespeito. Ele então exibiu um compilado de seus melhores momentos, nocautes impressionantes, combinações ferozes, aparentemente para enviar uma mensagem clara a Paul.
Talvez, concluiu Davis, com a voz endurecida, esse pequeno gostinho faça ele criar juízo. Boxe não é brincadeira, é sobre disciplina, respeito e vontade de vencer. E se você não tem essas coisas, é melhor ficar fora do ringue. A reação foi polarizada. Alguns fãs se uniram a Davis, aplaudindo sua defesa das tradições do boxe. Outros viram como uma justificativa egoísta para a violência excessiva. Mas, independentemente da opinião, a postura sem remorso de Davis é inegável. Para Davis, o desrespeito percebido de figuras como Paul era uma afronta direta aos valores do boxe. Ele não estava disposto a ficar parado enquanto acreditava que a integridade do esporte estava sendo minada. Suas ações e palavras foram uma declaração: ele não permitiria que o que considerava comportamento frívolo manchasse o legado do boxe. Agora, a batalha legal se aproxima. O processo contra Davis terá sucesso? Sem dúvida envolverá o escrutínio das nuances dos acordos de sparring e da definição de agressão. Fora do tribunal, as repercussões para ambos os lutadores são significativas. A reputação de Paul sofreu um golpe, alimentando ainda mais o debate sobre sua legitimidade como boxeador. Davis, embora aparentemente vindicado aos olhos de alguns, enfrenta críticas por seu comportamento agressivo e possíveis consequências legais. A questão agora é: este é o fim da saga Jake Paul-Gervonta Davis? Paul, em sua declaração inicial nas redes sociais, deixou a porta aberta para uma revanche, mas apenas sob medidas de segurança mais rigorosas. Mas o dano parece estar feito. O vídeo de sparring lançou uma longa sombra, levantando sérias dúvidas sobre as intenções de Davis e deixando Paul abalado com a experiência. Mas há mais para analisar aqui. Toda essa situação destaca um problema mais amplo dentro do mundo do boxe: as linhas cada vez mais tênues entre entretenimento e competição legítima. Lutas de exibição, muitas vezes com profissionais estabelecidos contra adversários menos experientes, são cada vez mais comuns. Mas quem é responsável por garantir a segurança dos lutadores nesses confrontos não convencionais? E como equilibrar o apelo do espetáculo com a necessidade de proteger o bem-estar dos atletas? Essas são questões que a comunidade do boxe e os órgãos reguladores terão que enfrentar daqui para frente. O incidente serve como um lembrete contundente de que, mesmo no mundo do entretenimento, o potencial para danos sérios é muito real. E isso é algo que todos precisam considerar. E os efeitos colaterais continuam a reverberar por todo o cenário do boxe. O processo alterado não é simplesmente uma batalha legal, é uma campanha multifacetada de relações públicas, um desafio cuidadosamente orquestrado à ordem estabelecida. Ele forçou um acerto de contas, um exame há muito necessário sobre o que realmente significa ser um boxeador profissional, quais responsabilidades treinadores e promotores têm pela segurança de seus lutadores e se o espetáculo das lutas de exibição, em sua busca incessante por entretenimento, comprometeu os próprios valores sobre os quais o esporte foi construído. But he didn't land anything clean, so I honestly didn't feel Mike Tyson's full power. A percepção é inegavelmente complexa. Por um lado, Paul se posicionou como um campeão daqueles que, de outra forma, poderiam estar impotentes, um defensor dos vulneráveis enfrentando um titã estabelecido. Ele desempenhou o papel de Davi enfrentando Golias com notável destreza, aproveitando o drama inerente da situação para conquistar simpatia e apoio. Mas, por outro lado, o momento não poderia ser mais suspeito. Vindo na esteira de um nocaute devastador, o processo levanta inevitáveis questões sobre comportamento oportunista e autopromoção calculada. O processo surgiu organicamente de uma indignação genuína com as ações de Davis ou floresceu estrategicamente das cinzas de um ego ferido? Os argumentos jurídicos em si apresentam uma mistura fascinante de precedentes estabelecidos e interpretações inéditas. O conceito de agressão em um contexto esportivo é tradicionalmente entendido como inerente à própria natureza da atividade. Espera-se que um boxeador seja agressivo, ataque, domine, essa é a essência do esporte. Mas o argumento de Paul gira em torno da distinção entre agressão aceitável e violência imprudente e descontrolada, retratando as ações de Davis como excedendo os limites da conduta esportiva legítima. Ele está traçando uma linha na areia, argumentando que há uma diferença crucial entre um ataque calculado visando a vitória e um surto descontrolado motivado por algo mais profundo, algo menos nobre. Os testemunhos, como Paul destacou em sua coletiva de imprensa, são fundamentais para reforçar sua alegação. Não são simplesmente lembranças de observadores ocasionais, são relatos de profissionais experientes do boxe, treinadores, parceiros de sparring, árbitros, que conhecem intimamente as nuances do esporte e a importância de manter um ambiente seguro e controlado.
Seus depoimentos pintam um retrato de um Davis não apenas agressivo, mas desequilibrado, alguém que ignorou protocolos de segurança estabelecidos e parecia determinado a causar dano, em vez de simplesmente participar de uma sessão competitiva de sparring. Fora do tribunal, as dimensões psicológicas desse conflito são particularmente intrigantes. O diagnóstico de Paul sobre as ações de Davis como decorrentes de um problema real, uma insegurança profunda manifestada como agressão, é uma avaliação ousada e potencialmente prejudicial. É uma tentativa de desmontar a imagem de Davis, retratando-o não como um atleta disciplinado, mas como um homem lutando contra demônios internos. Quer essa avaliação seja precisa ou não, ela ressoa com um público cada vez mais fascinado pelas bases psicológicas do desempenho atlético. A decisão da equipe de Davis de permanecer amplamente em silêncio diante das acusações de Paul apenas amplificou a narrativa. Embora o silêncio possa ser interpretado como um sinal de força e uma recusa em se envolver em disputas mesquinhas, também pode ser percebido como uma admissão de culpa. A falta de uma defesa robusta permitiu que a versão de Paul dos acontecimentos dominasse o discurso, colocando Davis em uma posição cada vez mais desfavorável. O espectro do precedente paira sobre toda a situação. Que mensagem este processo transmite a outros lutadores que cogitam desafiar campeões estabelecidos? Isso encoraja aqueles com queixas a buscar ação judicial, mesmo que os riscos sejam substanciais? E qual impacto isso terá no futuro das lutas de exibição? Os promotores se tornarão mais cautelosos, implementando medidas de segurança mais rigorosas e exigindo avaliações psicológicas mais abrangentes para os lutadores. Os efeitos já estão sendo sentidos na comunidade do boxe. Há uma sensação palpável de inquietação, a impressão de que a fachada cuidadosamente construída de profissionalismo foi irrevogavelmente rompida. O incidente forçou um acerto de contas, um exame há muito necessário dos valores que sustentam o esporte. E, talvez mais significativamente, destacou o equilíbrio precário entre entretenimento e segurança dos atletas. O fascínio pelo espetáculo, a busca incessante por maiores audiências e cachês mais altos, muitas vezes veio a um custo: o bem-estar dos próprios lutadores. As mudanças potenciais no mundo do boxe são profundas. Avaliações psicológicas obrigatórias para lutadores que participam de lutas de exibição podem se tornar prática padrão. Uma adesão mais rigorosa aos protocolos de segurança, incluindo exames médicos mais frequentes e aplicação mais estrita dos limites de peso, pode ser implementada. Um maior ênfase no espírito esportivo e no respeito aos adversários pode ser incentivado. Essas mudanças, embora potencialmente benéficas para a saúde a longo prazo do esporte, também podem ter consequências não intencionais, como sufocar a inovação e diminuir a emoção bruta e não roteirizada que atrai muitos fãs para o boxe. A mudança de estratégia de Paul, passando de uma reclamação relativamente menor para um processo judicial completo centrado na agressão, demonstra seu brilhantismo tático. Ele reconheceu que simplesmente alegar desrespeito não seria suficiente. Precisava escalar o conflito, enquadrá-lo como uma questão de princípio, uma luta pela integridade do esporte. Ao conseguir se rebrandear como um campeão dos desfavorecidos, Paul transformou um potencial constrangimento em uma narrativa poderosa. O impacto de longo prazo dessa batalha judicial ainda está por ser visto. É possível que Paul acabe prevalecendo no tribunal, garantindo um acordo substancial e solidificando ainda mais sua posição como uma força disruptiva no mundo do boxe. Mas mesmo que ele perca, o incidente já cumpriu seu propósito, provocando uma conversa necessária sobre os valores que devem guiar o esporte. E então, o último desenvolvimento. Um comunicado recém-divulgado indica que, além da ação judicial, Jake Paul cancelou oficialmente todas as lutas de boxe futuras planejadas para 2025. Em uma breve postagem nas redes sociais, Paul citou preocupações com a segurança dos lutadores e o potencial para uma maior escalada da violência no esporte. Entrei nessa arena para provar um ponto, dizia a postagem. Esse ponto foi provado. Agora, é hora de focar em outros empreendimentos. Essa reviravolta inesperada causou um choque na comunidade do boxe, deixando muitos se perguntando sobre as verdadeiras motivações por trás da decisão de Paul. Foi um ato genuíno de contrição, um sinal de que ele finalmente percebeu o potencial de dano que suas ações desencadearam. Ou é uma manobra cuidadosamente calculada, uma forma de desviar mais escrutínio e controlar a narrativa em torno de sua saída do mundo do boxe. O cancelamento das lutas futuras efetivamente silenciou uma das figuras mais controversas do boxe, mas também deixa um vazio no cenário. Levanta questões sobre o futuro do esporte e se ele pode realmente avançar sem abraçar uma nova era de responsabilidade e transparência.
As ações de Paul indiscutivelmente deixaram uma marca indelével no boxe, forçando um acerto de contas que pode muito bem remodelar o esporte nos próximos anos. E a saga, por ora, parece ter chegado a uma conclusão inesperada, embora dramática. O cancelamento repentino, no entanto, não foi apenas um gesto simbólico. Foi um golpe estratégico magistral, que ressaltou a fragilidade do cenário do boxe e o potencial de disrupção que Paul representa. A reação tem sido notável. Enquanto alguns dentro do establishment do boxe expressaram alívio, vendo isso como uma forma de limpar o esporte de uma figura polarizadora, muitos fãs e analistas estão questionando o momento e a sinceridade da saída de Paul. A suspeita permanece: isso é uma retirada ou um reposicionamento astuto? O fato é que as ações de Paul expuseram vulnerabilidades dentro do boxe. A pressão implacável para gerar receita, a ânsia de ultrapassar limites e as salvaguardas insuficientes para proteger os lutadores, essas são as verdades desconfortáveis que a batalha legal de Paul e sua subsequente retirada trouxeram à tona. É um esporte, sem dúvida, mas onde o valor de entretenimento muitas vezes eclipsou o bem-estar de seus participantes. O processo por agressão, inicialmente descartado por muitos como uma jogada publicitária, serviu como catalisador, forçando uma reavaliação dos fundamentos éticos do esporte. Não é exagero dizer que a imagem do boxe foi fundamentalmente alterada, talvez de forma irreparável. O momento da decisão de Paul é particularmente notável. O suposto confronto de 2025 com Gervonta Davis, uma luta que muitos consideravam um potencial sucesso de bilheteria, foi agora definitivamente arquivado. Davis, conhecido por seu poder devastador e talento inegável, representa tudo contra o que Paul se posicionou, uma figura tradicional, aparentemente intocável, no mundo do boxe. Ao se afastar dessa luta, Paul neutralizou efetivamente uma grande ameaça à sua narrativa, uma que poderia tê-lo forçado a confrontar a própria imagem de forasteiro indisciplinado, que cultivou. Mas a narrativa vai além de uma luta cancelada. A própria base sobre a qual o boxe é construído, o fascínio pelo espetáculo, a busca incansável por entretenimento, agora está sendo questionada. O incidente força uma discussão necessária. Os riscos para os lutadores foram adequadamente avaliados? As possíveis consequências de uma lesão devastadora foram plenamente consideradas? A ênfase no entretenimento estava cegando o esporte para os perigos inerentes? Essas são as perguntas que assombrarão os líderes do boxe por anos. E embora a saída de Paul possa oferecer um alívio temporário da controvérsia, ela não apaga os problemas. Apenas os amplifica. O próprio processo, mesmo que no fim não tenha sucesso, plantou sementes de dúvida. Forçou as organizações de boxe a examinar suas práticas, reavaliar seus protocolos e confrontar a possibilidade de que tenham priorizado lucros em detrimento de pessoas. Os procedimentos legais, a atenção da mídia, a indignação pública, tudo isso contribuiu para um clima de maior responsabilização. E embora Paul possa não ter vencido no tribunal, ele indiscutivelmente garantiu uma vitória no tribunal da opinião pública. Conseguiu se posicionar como um campeão dos desfavorecidos, um guerreiro lutando pela saúde e segurança de seus colegas lutadores. Agora, com a luta contra Gervonta Davis cancelada, especulações giram sobre qual será o próximo passo de Paul. Ele permanecerá na periferia, ocasionalmente provocando e reacendendo controvérsias? Ou fará a transição para outra arena completamente, aproveitando sua nova notoriedade para buscar outros empreendimentos? As possibilidades são infinitas. Ele demonstrou uma notável capacidade de se adaptar, antecipar e manipular a narrativa a seu favor. O impacto das ações de Paul vai além do boxe. Ele tocou em uma ansiedade cultural mais ampla sobre a mercantilização dos corpos humanos, a busca implacável por entretenimento a qualquer custo e a erosão de limites éticos. Tornou-se um símbolo de uma geração desiludida com estruturas de poder tradicionais, ansiosa para desafiar o status quo e exigir responsabilização. É uma persona perigosa, que atrai tanto admiração quanto condenação. O cancelamento da luta com Davis também revela um elemento estratégico mais profundo. Considere novamente o momento. À medida que o processo de Paul avançava, a pressão sobre a liderança do boxe sem dúvida aumentava. Patrocinar uma luta entre Paul e Davis teria sido uma aposta enorme, potencialmente expondo o esporte a mais escrutínio legal e publicidade negativa. Ao se retirar efetivamente da consideração, Paul aliviou a pressão e permitiu que os dirigentes do boxe respirassem um pouco mais tranquilos. É uma vitória sutil, mas significativa, demonstrando sua capacidade de antecipar e manipular eventos a seu favor. As perguntas sobre os motivos de Paul certamente persistirão.
Sua ação legal foi uma tentativa genuína de melhorar o esporte ou uma manobra calculada para fortalecer sua própria marca? O cancelamento de lutas futuras foi um ato de contrição ou uma retirada estratégica? As respostas, talvez, nunca sejam definitivamente conhecidas. O que está claro, no entanto, é que Paul alterou fundamentalmente o cenário do boxe. Ele expôs vulnerabilidades, incendiou uma controvérsia e forçou um acerto de contas que reverberará no esporte por anos. O incidente ressalta um ponto crucial: as linhas entre entretenimento e bem-estar dos atletas estão se tornando cada vez mais difusas. A pressão para gerar receita, o desejo de ultrapassar limites e a busca incessante por espetáculo, tudo isso contribuiu para um clima em que o bem-estar dos lutadores muitas vezes é secundário em relação ao lucro. E é esse desequilíbrio fundamental que Paul explorou de forma tão eficaz. Sua saída, embora aparentemente abrupta, é, em última análise, uma manobra estratégica. Ela lhe permite controlar a narrativa, ditar os termos de sua partida e solidificar sua posição como uma força disruptiva no mundo dos esportes e além. Ele provou ser mais do que apenas um boxeador, é um mestre da autopromoção, um empresário astuto e um operador político sagaz. Olhando para o futuro, o boxe precisa enfrentar as verdades desconfortáveis que as ações de Paul trouxeram à tona. Protocolos de segurança mais rigorosos, exames médicos mais frequentes e maior ênfase no espírito esportivo e no respeito aos adversários, todos esses são passos necessários para restaurar a confiança no esporte e proteger o bem-estar de seus lutadores. No entanto, implementar essas mudanças não será fácil. Será preciso disposição para desafiar o status quo, resistir à pressão de priorizar lucros em detrimento das pessoas e abraçar uma nova era de responsabilidade e transparência. O legado de Paul provavelmente será complexo e multifacetado. Ele será lembrado como uma figura controversa que abalou o mundo do boxe, desafiou o status quo e forçou um acerto de contas que pode muito bem remodelar o esporte nos próximos anos. Mas também será lembrado como um símbolo de uma geração desiludida com as estruturas tradicionais de poder, ansiosa por exigir responsabilidade e disposta a lutar pelo que acredita. E, seja visto como herói ou vilão, não há como negar que Jake Paul deixou uma marca indelével no mundo dos esportes. O vazio deixado pela saída de Paul do boxe será, sem dúvida, sentido. O espetáculo que ele proporcionou, a controvérsia que provocou e a atenção que comandou, tudo isso será muito sentido por alguns. No entanto, também é uma oportunidade para o boxe se redefinir, abraçar uma nova era de responsabilidade e transparência e priorizar o bem-estar de seus lutadores. O desafio agora é garantir que as ações de Paul sirvam como catalisador para mudanças positivas, e não apenas como um momento passageiro de notoriedade. O esporte está em uma encruzilhada, e as decisões que tomar nos próximos meses e anos determinarão seu futuro por gerações. O esporte está em uma encruzilhada, e as decisões que tomar nos próximos meses e anos determinarão seu futuro por gerações.